Nós precisamos aprender isso aí para melhor nós pronunciarmos as palavras corretamente. Bendito. Bem, quer dizer, bilabial. Tá? Bem. Dito. Di, quer dizer, língua dental. To. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sempre lembrando, pessoal, que as palavras que terminam com R, você tem que falar esse R, viu? Bom, homilia ilustrativa. É o que nós falaremos hoje. Nós já falamos da homilia expositiva, homilia textual, que é aquela que é extraída do texto, e hoje nós vamos falar da homilia ilustrativa, tá? E na próxima quarta-feira nós falaremos da homilia temática, quando falaremos aqui sobre as 3 coisas que Deus não vê. Então, é sempre bom você esboçar o que você vai falar, entendeu? Sempre você tem que esboçar o que você vai falar, mesmo num sermão expositivo. Você tem que esboçar, você tem que colocar as palavras, mesmo que você não esteja, venha falar assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto item, terceiro item, quarto item, mesmo que você não fale assim, mas as palavras-chave que vai dar o dorso do discurso, que vai dar o quê? Vamos relembrar. A homilia, tá? Dividida em 3 partes. Introdução, corpo e conclusão. Quando é corpo, é o esboço. O esboço, né? Tá? Então tem a homilia expositiva, a textual, a ilustrativa que nós vamos falar hoje e a temática que falaremos na próxima quarta-feira. Ilustrativa. Vamos pegar, por exemplo, o acidente que aconteceu no mês passado com o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, que foi governador do estado de Pernambuco, e ele que estava fazendo a sua campanha para a presidência da República e aconteceu o acidente. Então, note bem, no momento quando o Brasil, o mundo, está vivendo um grande comentário sobre um assunto, sobre uma guerra, sobre um desastre de avião, aquilo que está sendo alardeado pela mídia, o pregador, a pregadora, tem que estar familiarizado com aquilo ali, com aquilo que está acontecendo, para poder, dali, ele tirar uma mensagem, sacar uma mensagem para os ouvintes. Daquele acidente, nós temos centenas de coisas para tirar do acidente que aconteceu. Vamos assim, fazer aqui uma especulação, ou seja, vamos fazer aqui uma conjectura do acidente que aconteceu com o Eduardo Campos. Muitas coisas aí nesse acidente para nós comentarmos, para sacarmos uma palavra para falar do amor de Deus para as pessoas. Por exemplo, analisemos o seguinte: aquele homem não estava esperando acontecer aquilo que aconteceu com ele. A morte, apesar de ser uma coisa mais de certeza para todas as pessoas, mas as pessoas não esperam a morte. Não obstante, as pessoas têm a certeza de que a morte é certa, mas ninguém espera. Você quer ver um exemplo? O candidato, ou seja, o que foi ministro das Comunicações, Carlos Magalhães, foi governador da Bahia. Ele não estava esperando morrer, porque se ele estivesse esperando a morte, ele teria feito o testamento, teria feito tudo direitinho para os seus filhos e a sua família. No entanto, ele não fez. E até pouco tempo atrás eu li nos jornais que estava tendo uma briga entre a família do Carlos Magalhães na Bahia sobre os bens que ele deixou e não deixou ali testamento,
não deixou inventário, e estava uma confusão, uma briga entre o pessoal lá. Isso eu vi no jornal Globo. Então, o que você observa aí? O Carlos Magalhães, quando ele morreu, ele não estava esperando morrer. Porque se ele estivesse esperando a morte, com certeza, no mínimo o testamento estaria pronto para a família. E a mesma coisa aconteceu com o candidato à presidência da República com 49 anos, um homem na flor de toda a sua mocidade, com muitos sonhos, acreditando no Brasil e fazendo uma campanha bonita, com a simpatia, com um sorriso, com uma conquista popular de vários lugares do Brasil que ele já estava comparecendo, e aconteceu aquela tragédia que não esperava. Então daí você vai tirar o quê? Nós teríamos muita coisa para falar desse acidente que aconteceu lá com Eduardo Campos. Você vai falar o que aconteceu, não? Baseado nas informações extraídas de jornais. Agora, você tem que ter cuidado. Por exemplo, se for um crime que você está comentando um crime que foi feito em São Paulo ou no Brasil, que é parte do Brasil, você tem que ter cuidado para você não condenar as pessoas ou supostamente aqueles que estão sendo acusados. Porque às vezes você lê no jornal assim, aí a polícia acha que quem matou foi fulano, foi ciclano. Então você não pode extrapolar aquela informação. Porque você vai falar aquele assunto, mas não para você julgar. Você vai falar aquele assunto para sacar dali uma palavra para os seus ouvintes. Por exemplo, o nosso Senhor, ele falou sobre a pessoa, né? Ele falou sobre a pessoa que juntou no seu celeiro muita coisa. Né? Nosso Senhor citou. E depois ele tinha tanta coisa que ele disse assim, poxa, eu vou destruir tudo isso e vou construir tudo de novo. Aí o nosso Senhor disse assim, na parábola, louco, esta noite te pedirão tua alma, e para quem está preparado e para quem será. Então, note bem, desse acidente do Eduardo Campos, você pode pegar esse versículo aí e criar desse versículo ali uma homilia textual dentro do ilustrativo que nós falamos aqui. Porque o ilustrativo, o assunto que você enfoca, você pode transformar num sermão temático ou num textual. Porque sempre você terá que usar o esboço. O esboço, ou seja, você no discurso tem a introdução, tem o esboço, tem a conclusão. Sempre você tem que usar o esboço para ser uma coisa coesa e consistente e compreensível para os seus ouvintes. Você não pode chegar e falar uma mensagem de Deus falando em alma, depois você fala em corpo, depois fala em espírito, depois fala em inferno, depois você faz uma miscelânea toda tremenda no que você está falando, e no final o ouvinte se perde em tudo aquilo que você falou. Sempre é bom você focar o que você quer passar. Mesmo que você dure 30 minutos, 40 minutos, 10 minutos, ou 1 hora falando, mas a sua mensagem, a sua homilia, ela tem que ter o início, ela tem que ter o esboço, tem que ter uma conclusão coesa e consistente e compreensível para os ouvintes. Entendeu? Por isso que você tem que aprender as regras de homilética. Então, note, eu falei do acidente, do sermão ilustrativo, do acidente do Eduardo Campos. Daí você pode sacar o quê? Que todos nós iremos passar dessa para outra, naquele momento. Podemos comentar que Deus tem 3 chamadas para o homem. Deus chama o homem para a salvação, chama o homem para a sua obra, chama o homem para a eternidade. Você pode dizer assim, que todos nós temos que estar preparados para o momento de partir desta terra. Jesus, quando citou a parábola daquele homem que juntou todos no seu celeiro, que juntou e depois disse assim, ó alma, você tem abundância, come, bebe e deleita-te. E aí a voz, louco, esta noite te pedirão tua alma, para quem está preparado e para quem será. Então você vai falar do preparo espiritual que todos nós temos que ter. Porque a certeza de que nós
temos a certeza de partir dessa terra? Todos nós temos. Agora, nós temos que ter a certeza maior, que é a certeza de estar com Jesus após essa passagem para o outro lado. E durante este momento em que temos que aceitar em nossas vidas, entendeu? Então, daí você tem muita coisa. Agora, eu dei o exemplo dessa palavra aí, né? Logo, esta noite te pedirão tua alma, para quem está preparado e para quem será. Você pode falar também desse episódio da eternidade. Você vai falar dos milhões de pessoas que vivem neste mundo despreocupado com a salvação. Você vai lembrar também aquela palavra que tem lá no livro do profeta Isaías. Tu que está entregue a prazeres. Você pode também citar o caso do rei Beltesazar, que numa festa carnavalesca lá em Babilônia, ele estava usando as taças da casa do templo de Jerusalém, profanando as taças do templo, no templo pagão, e aí apareceu a mão, escrevendo a mão misteriosa lá no castiçal do templo. Mene, mene, tekel, upharsin. Aquele homem que se ostentava como rei, poderoso, riquíssimo, rei de Babilônia. Ele estava numa orgia carnavalesca, zombando do Deus de Israel. E a mão apareceu na castiçal do templo, escrevendo. E ele se perturbou com aquela mão misteriosa escrita ali. Chamou os adivinhos, chamou os videntes, e eles não souberam dar a explicação. E aí chamaram Daniel. E Daniel leu a escritura, Mene, mene, tekel, upharsin. Contou Deus o teu reino e acabou. Ele deu a interpretação. Pesado fostes na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino para os medas e persas. Então aquele rei, pela ostentação que ele tinha, por ele ter tanto dinheiro, por ele ser o dono da província de Babilônia, ele não imaginava que ao fim dele estava naquela mesma noite, próximo. Ele não imaginava aquilo. Naquela mesma noite, no momento em que eles estavam na reunião carnavalesca, como diz lá no livro do profeta Daniel, porque os que estão lendo a Bíblia estão em Lamentações de Jeremias, depois nós passaremos para Ezequiel, depois de Ezequiel, Daniel. Vamos chegar nessa parte aí. Os medas e persas estavam cavando, desviando o leito do rio Eufrates, passava debaixo dos muros de Babilônia. E eles entraram de pé, a seco pelo rio Eufrates, por dentro da cidade, invadiu a cidade, destruiu, e naquela mesma noite, Beltesazar morreu. Assim como aquele rei, que não imaginava que ele iria morrer, assim são muitas pessoas neste mundo. Como podemos, voltando ao exemplo do Eduardo Campos, que não imaginava que ele iria morrer, pessoal. Morrer. Eu estava vendo hoje na internet as fotografias que o corpo do bombeiro tirou dos restos mortais das pessoas que estavam naquele avião. Horrível. São cenas que não podem nem ser passadas pela televisão, mas está na internet. Eu vi na UOL, lá na UOL eu pude ver as fotografias dos restos mortais daquelas pessoas que estavam naquele avião. Eles pensavam que iam morrer? Um avião todo sofisticado daquele? Morreram. Agora, de tudo isso, você tem que lembrar aquela palavra que Deus disse para a nação de Israel. Lembra-te, ó Israel, do teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Você tem muitas coisas para falar neste episódio. O sermão ilustrativo, ele te dá muita margem de muitos temas, de muitos assuntos para você falar. Nós falamos aqui da eternidade, da decisão que a pessoa, do preparo espiritual que a pessoa tem que ter com Jesus Cristo, para poder estar com Jesus do outro lado. Porque o nosso Senhor, ele lembrou, quando ele citou esta parábola, no qual ele disse, logo esta noite te pedirão tua alma, para quem está preparado, para quem será, ele disse que a vida do homem não consiste nos bens do que ele possui. Nós temos carência e necessidade enquanto estivermos aqui, nesta terra, em peregrinação, mas o objetivo maior,
A nossa visão, a nossa esperança é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim seja. Mesmo que você venha a ser abençoado na vida financeira, você nunca, diante de Deus, aqui nesta terra, nunca você passará de um mordomo, de uma administradora, dos bens. Porque mortalha não tem bolso. Ao passar dessa para outra, você não leva nada daquilo que você conquistou, daquilo que você conseguiu, você não leva nada. Ninguém leva nada, mortalha não tem bolso. Só vamos levar para a eternidade o selo da nossa salvação em Cristo Jesus. Este é um assunto que você vai abordar num caso, como nós citamos aí, do sermão ilustrativo. Bom, teríamos muitas coisas para falar neste tema, neste assunto, mas eu trouxe aqui de uma forma resumida e acessível a todos vocês, de uma maneira para você compreender, porque o importante é você entender. Tá? E na próxima quarta-feira, nós continuaremos a falar sobre este assunto, sobre homilias. Nós vamos falar sobre a homilia temática, onde nós falaremos das 3 coisas que Deus não vê. Mas as 3 coisas que Deus não vê, como? Se Deus, a Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. Ele vê todas as coisas, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é o Todo-Poderoso. Nada está oculto aos olhos de Deus. Nada está oculto à consciência de Deus. Como que existem 3 coisas que Deus não vê? Para você ver que o sermão temático, a homilia temática, sempre tem que impactar. Você tem que formular temas impactantes para chamar a atenção, tá? Para a pessoa se interessar naquilo que você falará, entendeu? Naquilo que você vai ver, naquilo que você vai falar, naquilo que as pessoas vão te ouvir. Você tem que sempre projetar, criar temas impactantes. E como que você vai ter essa habilidade? Lendo as Escrituras, lendo a Bíblia, pessoal. A inspiração momentânea, Deus vai te proporcionar, você lendo bons livros. Entendeu? Nós que somos mensageiros de Deus, somos eternos leitores. Você não pode ser um parasita em leitura de livros. Você pode ver que quando Paulo, o apóstolo São Paulo, estava preso lá em Roma, ele pediu para Timóteo que buscasse os livros e os pergaminhos para que ele lesse na prisão. Mesmo na prisão, Paulo não parava de ser um leitor. Ele era um homem leitor, ele disse: examinai tudo e retém o bem. Você precisa ler. Todas as coisas que acontecem ao nosso redor, nós temos que estar familiarizados, pessoal. Tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil, na política, você tem que se familiarizar, principalmente na política. Nós estamos nas vésperas das eleições. Tá? Próximo mês de outubro, nós participaremos do primeiro turno das eleições para vários cargos políticos no nosso país. Então, você, como mensageiro de Deus, você tem que se familiarizar com as pesquisas eleitorais, você tem que saber o que está acontecendo nos bastidores do mundo político, para você ter como falar sobre a palavra de Deus dentro do espírito do que o povo está vivendo. Se as pessoas estão pensando em eleições, estão pensando em escolher um candidato à política, então é um momento para você falar sobre o quê? Você vai falar de expectativa, você vai falar de esperança. As palavras que você falará com os seus ouvintes serão palavras de valorização de escolhas, que a pessoa tem que escolher o melhor, tem que pensar bem. Quer dizer, dentro da conjectura do que as pessoas estão vivendo e pensando. Por exemplo, eu me lembro que quando o Brasil ganhou uma Copa aí, não sei se foi Sarriá, Espanha, né? Em Sarriá, Espanha, não sei se o Brasil perdeu, Sarriá, o meu Raimundo lembra lá do Sarriá, Espanha? O Brasil perdeu ou ganhou? Você não lembra, não? Mas acho que teve lá que teve até o Paulo Rossi, né? Paulo Rossi.
Eu me lembro que nessa época eu estava no Rio de Janeiro e eu fui convidado para ministrar a palavra de Deus numa comunidade no momento que o Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo. Deus. Aí estava o pessoal, aqui lá no Rio, é diferente daqui de São Paulo. O Rio de Janeiro é carnaval o ano inteiro, pessoal, lá no Rio. Então, eles estavam com as bandeiras do Brasil pulando no meio da rua, fazendo carnaval mesmo na rua. E eu cheguei na comunidade para ministrar a palavra de Deus. Aí eu falei sobre a alegria transitória desse mundo. Falei da alegria. Aí eu citei a Copa passada. Eu fiz uma pesquisa do que tinha acontecido de pessoas que tinham se jogado a cabeça na televisão, outro se jogou do terceiro andar, entendeu? Uma série de coisas que aconteceram. Alegria transitória. Qual a alegria? Qual é a alegria que permanece para sempre? É a alegria de pertencer ao reino de Deus, pertencer a Jesus. Eu falei sobre isso, e foi uma bênção pura, pessoal. Foi uma bênção pura. Porque essa alegria que vocês estão vendo aí, a alegria do pessoal pulando, da Copa do Mundo, que o Brasil ganhou, essa alegria aí termina, o pessoal vai dormir, o jogador ganhou o seu, aí segunda-feira todo mundo vai trabalhar, o Brasil ganhou, e daí? E a pessoa ganhou o quê? Gritou, pulou, tudo acabou, tudo é vaidade. A palavra de Deus diz, mas qual é a alegria que permanece para sempre, pessoal? É a alegria de pertencer ao reino de Deus. Então, sempre é bom você falar naquilo que a pessoa está vivendo. Deus vai te dar inspiração para você montar o quê? Montar uma palavra, porque é você que está encarregado disso. Não fique pensando assim, eu vou pregar a palavra de Deus, chegar lá, Deus vai me dar. Deus vai te dar aquilo que você tem. Aquilo que você tem. Moisés, quando chegou diante do Mar Vermelho, ele disse assim, Senhor, o povo está reclamando, está aqui o mar, está aí o deserto, e agora? O que eu faço? E o Senhor disse, o que tem nas mãos, Moisés? Ele podia ter uma pedra na mão, podia ter um palito de fósforo, podia ter uma caneta, entendeu? E ele tinha um cajado. Diga ao povo de Israel que marche, Moisés. E ele tocou nas águas e o mar se abriu. Quer dizer, Deus ele vai usar aquilo que está em nós, pessoal. Aquilo que você procurou, aquilo que você buscou. Se você não procurou, não buscou, Deus vai usar você somente naquilo que você tem, naquilo que você se esforçou para se habilitar. Entendeu? Agora, ministrar a palavra de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer neste mundo. Nós vamos continuar. Portanto, na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre as 3 coisas que Deus não vê. Bem? Em nome de Jesus. Lembrando que sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde e 18 horas, a grande celebração da libertação agora é só vitória. A comemoração dos 22 anos da nossa comunidade aqui em Santo Amaro, né? 22 anos que nós estamos aqui numa luta tremenda. Uma luta grande. Hoje foi o dia de nós pagarmos o aluguel, pessoal. Hoje foi o dia de pagar o aluguel. Nós íamos ficar devendo menos de R$1.000 lá para a imobiliária. Ficamos devendo mais um pouquinho, sabe por quê? O Banco Itaú, segundo a informação do gerente que nós tivemos, foi assaltado de sábado para domingo. E as ofertas que estavam lá, de sexta-feira, ficou preso lá. Eu falei para o gerente, a gente precisa pagar o lugar da igreja, e aí? Mas não é só o senhor não, muita gente ficou aí. Quer dizer que o banco, que é rico, que foi assaltado, e os clientes ficam, tem os seus pagamentos, os seus compromissos atrasados. Sabe o que eu falei para o gerente, pessoal, do Banco Itaú? Eu falei assim, sabe, isso aí foi para prejudicar, não foi o pessoal não. Foi para prejudicar a nossa igreja, viu, gerente? Ele falou, não pensa desse jeito. Assim, é assim, olha, nós vamos ficar devendo aí mais quase R$1.000 para a imobiliária por causa disso aí, entendeu? Por causa disso aí, entendeu? Olha o diabo aí. Diga assim comigo, está repreendido, Satanás,
Em nome de Jesus. Diga comigo, está repreendido. Satanás, em nome de Jesus. O diabo tem raiva nessa igreja, tá? Tem raiva, sabe por quê? A pessoa chega aqui macumbada, enfeitiçada, e Jesus quebra o feitiço. Jesus desmancha a magia negra. E tem uma campanha de macumbeiros aqui trabalhando para fechar essa igreja. Desafio está lançado, hein? Se eles vencerem, então vocês vão seguir os guias, os espíritos imundos. Agora, se eles não vencerem, vocês vão seguir a Jesus. Pela primeira vez eu estou falando isso. Eu falei isso em 1998, quando eu estava no primeiro andar. E tinha 3 pais santos lutando para fechar a igreja do Padre Afonso. 3. Um atabaques, batendo atabaques na hora da celebração. Eu disse no ar, transmitido por 3 emissoras simultâneas, aqui na Zona Sul. Eu falei, 3 pais santos se uniram para fechar a nossa igreja. Se eles vencerem, então vocês vão seguir os orixás, vão seguir os espíritos. Agora, se ele, vocês vão seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte e os infernos, que está vivo no céu e que brevemente voltará para levar o seu povo para o céu de glória. Assim seja, assim será. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Lembrando que domingo nós temos a celebração 9h30 da tarde do Divino Espírito Santo, pessoal, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Bem? Então, quarta-feira, as 3 coisas que Deus não vê, seria interessante você aparecer, viu? Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé, de Santo Amaro, São Paulo, capital, e fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim. Eu estou aqui todos os dias no plantão espiritual de atendimento. Você que foi vítima de trabalhos de macumbaria, de feitiçaria, você que foi vítima de obra das trevas, do inferno, então você vai comparecer no centro de Santo Amaro. Anote o endereço. Rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, bem próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio, bem no centro de Santo Amaro. Tá? Você que é empresário, você que está com a sua empresa caída, você foi vítima de obra de macumba, às vezes você nem acredita. Você nem acredita, ou você viveu a vida inteira sem acreditar que existisse a outra parte, o outro lado. Mas você, mesmo como cético, mas você sabe na sua consciência que alguma coisa está errada. Então você vai me procurar, tá? Porque nós vamos orar ao Deus vivo e Jesus vai desmanchar esta obra de Satanás na sua vida, na sua empresa, no seu negócio, no seu casamento. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se nós chegar na nossa igreja, a igreja é humilde, é simples, não é uma catedral, não é um templo grande, né, como as pessoas gostam. É uma coisa humilde e simples. Mas não se esqueça que o nosso Senhor nasceu numa manjedoura, lá com Maria, com José, e ali no lugar humilde e simples. Mas Ele trouxe para nós o reino de Deus, o reino do Pai, o reino que não terminará, o reino eterno do nosso Deus. E Deus abençoe. Você pode entrar em contato conosco, o telefone prefixo 11, São Paulo 25976926. Você pode também no nosso site www.missãoyahvé.com.br deixar o seu pedido de oração, que eu vou levar o seu nome para o monte. E você vai ver a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Até o próximo encontro, quando eu estarei aqui com você aqui no Google, no YouTube, no Facebook, em toda a rede social da internet, trazendo para você a palavra de Deus.